Quem nunca se sentiu inseguro no trabalho depois de um diagnóstico de TDAH? Se esse é o seu caso, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar as minhas táticas. Quem aí nunca se sentiu inseguro no trabalho depois de um diagnóstico de TDAH? Se esse é o seu caso, se você clicou nesse vídeo por causa desse título, fica nesse vídeo que eu vou te contar 5 táticas que eu uso para me sentir mais segura e mais tranquila no meu trabalho. E a número 1 é a mais simples de todas, você vai achar a mais óbvia de todas, mas ela é muito importante e é a que eu aplico e você não precisa ter vergonha dela. Isso vai te ser muito útil, que é ter um bloquinho de notas em branco. Eu trabalho na secretaria de escola, então eu preciso dar muito recado e até para coisas instantâneas que eu tenho que resolver naquele mesmo momento, igual chamar aluno na sala de aula, eu fico com um bloquinho assim praticamente na minha mão. Eu não ando sem caneta e sem bloquinho. Porque várias às vezes da pessoa falar o nome da pessoa que eu tenho que chamar, a série, e chegar no meio. Assim, não acontece com frequência, mas o meu medo é isso acontecer. Então, assim, eu sei que no caminho vai ter pessoas que vão me chamar, alguém vai me perguntar alguma coisa. Então, para não correr esse risco, eu desenvolvi essa tática de sempre estar com um bloquinho de notas. Gente, não tenha vergonha. É preferível você andar com um bloquinho de notas, parecer uma pessoa louca, anotar até as mínimas palavras, do que sair para dar um recado, sair para chamar alguém e depois tem que voltar e perguntar. Às vezes a sala é do lado e eu escrevo, sabe? Então não tenha vergonha. Bloco de notas é a salvação do TDAH. E até mesmo para comandos simples que a pessoa precisa Simples não, para coisas mais complexas que a pessoa me pede, eu anoto tudo. Às vezes eu não consigo prestar atenção em tudo que a pessoa tá falando, mas pelo menos as coisas principais eu já vou anotando. Porque se chegar na metade, é melhor eu esquecer metade das coisas que eu tenho que fazer do que esquecer tudo. Então eu anoto tudo. A pessoa vai me pedir alguma coisa para fazer, eu anoto tudo. Até o que eu dou conta de acompanhar com a pessoa falando, eu vou anotando. Dica 2 também é muito óbvia, mas que fez toda a diferença para mim, que é uma agenda. Mas, calma aí, que não é qualquer tipo de agenda não. Eu já tinha tentado todos os tipos de agenda. Aquelas agendas de capa dura, agendas grossas, agendas grandes, agenda caderno, sabe? Eu tinha tentado de tudo, bloco de notas para me programar. Mas esse ano eu descobri um tipo de agenda que foi perfeito para mim. Talvez para você vai ser diferente, mas eu achei ela muito minimalista, muito prática, que é uma agendinha pequenininha, da agenda pequena. Eu não tô com ela aqui agora, que ela tá no trabalho, mas é uma agenda pequena e de espiral. Por quê? A agenda pequena você consegue carregar ela para todo lado, você não esquece tanto dela quanto a grande. A grande, ela não te dá aquela mobilidade, sabe? Você sempre tá levando para lá e para cá quando você precisa resolver alguma coisa, sabe? Cabe na gaveta, geralmente as gavetas do trabalho às vezes é pequena, você tem que colocar muita coisa. E a espiral, eu achei a espiral bem interessante, porque antes eu usava aquelas de capa dura, e aí você vai abrir, ela volta, vai abrir, ela volta. E essa de espiral, você consegue dobrar ela igual um caderninho, colocar ela dobrada, porque aquela de capa dura que você fecha, que ela fecha, ela fica muito grudadinha, você abre pra fazer suas coisas, ela vai e fecha. Então, você tem que ter uma agenda de espiral já dobradinha na página, porque aí não vai ter o perigo dela fechar e você esquecer que ela tá ali. Então, a agenda da pequena espiral foi o que super funcionou para mim. Não adianta bloco de notas, caderno, que vai ser tudo desorganizado. Tem que ser agenda, de preferência de espiral. E na dica número 3, já dentro dessa questão de agenda, é que nessa agenda você vai colocar as 3 tarefas mais importantes daquele dia. Pode parecer pouco, mas para o TDAH, que às vezes tem alguma questão com procrastinação, com tarefas mais difíceis, você colocar 3 tarefas e até colocar uma bolinha, um reforço, sabe? Letras maiores, letras garrafais, pelo menos na palavra mais importante daquela tarefa, para mim faz muita diferença, porque eu tenho uma dificuldade para começar a trabalhar. A minha dificuldade é de começar o foco para trabalhar. Mas quando eu consigo arrumar esse foco, às vezes demora de 10 a 15 minutos, mas quando eu consigo, hoje em dia, eu consigo ser mais produtiva que antigamente. Antigamente era muito difícil executar tarefas difíceis e isso é um músculo que a gente vai treinando com o tempo. Mas quando eu coloco essas 3 tarefas importantes, que se eu conseguir fazer elas no meu dia
eu vou conseguir entregar um trabalho que é importante, que eu não vou me prejudicar deixando de fazer. Gamificar essas 3 tarefas é muito legal com o TDAH, eu vou falar muito sobre isso. O TDAH, assim, as 2 coisas mais importantes do TDAH que eu acho hoje em dia é gamificar as coisas e Pomodoro. Pomodoro, que é você tirar um tempo e tentar fazer aquela tarefa. Mas não vem ao caso. Eu vou só colocar mesmo das 3 tarefas e você gamificar elas. Fala assim, eu vou poder ir tomar um café, fazer alguma coisa se eu conseguir executar essas 3. Eu coloco essas 3 e aí eu vou colocando as menos importantes. E aí no outro dia eu volto e vejo do que ficou, coloco sempre como as 3 mais importantes. Bom, essa dica vai para quem começou no trabalho há pouco tempo. Eu não sei se é o seu caso, mas se você começou no trabalho há pouco tempo e tem esse diagnóstico de TDAH, eu quero passar essa experiência de vida para você. Quando a gente tem TDAH, a gente acha que a gente tem mais dificuldade de aprender do que as outras pessoas. E quando a gente é novato, a gente tem essa impressão quintuplificada. Porque como é muita informação e aquele cansaço mental de muita informação, você se sente uma pessoa menos competente. Eu quero trazer a minha história de trabalho aqui, mas no último ano eu troquei muito de trabalho, então eu fui novata em muitos lugares. Parece que a gente esquece que quando a gente é novato, você sendo TDAH ou não, você demora um tempo para aprender. Então, assim, se você é novato, está se sentindo uma pessoa ruim no trabalho, que não se desenvolve, não é por causa do TDAH, porque você é uma pessoa novata. E assim, o prazo, geralmente, para a gente se adaptar a um trabalho, é geralmente o prazo da experiência mesmo. É de 2 a 3 meses. Você pode ser ruim em qualquer coisa, mas você praticando ali todo dia, né, que a gente tá todo dia ali no trabalho, com 2 meses você já vai conseguir ver uma diferença boa. No primeiro mês, na primeira semana, a gente parece uma pessoa que tem problemas de cognição mesmo, mas isso é em qualquer trabalho. No TDAH a gente vai ter autoestima mais baixa e às vezes vai demorar mais até a gente ver essa evolução, mas geralmente se estabiliza de 2 a 3 meses, que é a maioria das pessoas, só que a gente tem essa percepção que tá demorando mais. Então eu quero dar essa dica exclusiva para você que começou há pouco tempo no emprego. Não é por causa do TDAH. Assim, geralmente não é por causa do TDAH, é porque você é um novato e vai demorar mesmo até aquele conhecimento do novo trabalho se fixar. Então não se desespere com os 2 a 3 meses, digo até dependendo do trabalho, 4 a 6 meses, você vai ver que você não tem problema nenhum, você é apenas uma pessoa normal que tá aprendendo. E assim, não se compare com os outros colegas de trabalho. Às vezes a gente tem essa autoestima muito baixa por esquecer das coisas, mas uma coisa que, se você pôr essas dicas, né, em ação e com o tempo também, eu vejo que hoje eu sou uma profissional muito melhor do que com os meus 18 anos. Hoje vou fazer 36 anos e com os meus 18 anos eu evoluí demais. E isso, como tudo na vida, a gente vai evoluir, não é por causa do TDAH, mas como a gente tem essa autoestima mais prejudicada, a gente se sentir diferente, a gente se compara muito. Mas eu vejo que por colocar essas dicas em ação, porque eu desconfio assim da minha memória, então eu tô sempre assim muito enfática de escrever, de colocar, então acaba que a gente começa a se comparar com os outros e às vezes a gente vê que a gente se sai melhor, justamente por a gente ter esse calcanhar de Aquiles. E quem, né, coloca essas dicas em ação e sempre escreve, sempre tica tudo que tem que fazer, coloca tudo no papel, às vezes já acaba sendo melhor numa pessoa que não tem, porque a pessoa acha que não vai esquecer, confia na memória e vez ou outra a memória falha. E às vezes eu já me percebi, me comparando muito, mas depois eu fui olhar que às vezes eu me saí melhor do que uma pessoa que não tem essa divergência, né, na atenção. Então não se compare. Às vezes a gente vai ter coisas melhores pra gente se preocupar mais de não falhar. E a gente tem os nossos defeitos e as nossas vantagens, mas eu acho que por a gente ter esse excesso de zelo, a gente acaba até sendo melhor no ambiente de trabalho. Então não se compare, coloque essas dicas em ação. Depois você vem aqui me contar o que você faz de diferente no trabalho para não passar tanto aperto. Ô, gente, só por último, falar
sobre se você é TDAH e você tem dificuldade com a jornada de trabalho. Esse é um tema que eu quero trazer muito aqui, sobre a jornada de trabalho para o TDAH. A gente vai ter vários tipos de pessoas, vários tipos de perfis do TDAH. Eu já vi pessoas com perfil que não tem essa questão dessa inquietação dentro da jornada de trabalho. A pessoa até quando ela entra no hiperfoco, ela trabalha, ela se diverte, ela se sente bem. Mas eu vejo que a maioria dos TDAHs tem essa questão com o problema da jornada de trabalho. Eu sempre fui infeliz, sempre correndo atrás do porquê eu me sentia tão angustiada. Trabalho para mim sempre foi uma coisa muito difícil. Eu passei por vários trabalhos e essa angústia, porque tudo que eu fazia nada dava certo. E até pouco tempo atrás eu não conseguia descobrir, por mais que fosse alguma coisa que eu gostasse, eu não conseguia descobrir por que essa angústia do tempo dentro do trabalho. E eu não conseguia, eu já chegava dentro do trabalho já querendo ir embora, mesmo que fosse um trabalho que eu soubesse fazer bem. Então, para você que é TDAH e sente essa angústia do tempo da jornada de trabalho, eu acho que isso é para a maioria dos brasileiros, tá muito em discussão, né, a nossa jornada de trabalho, a nossa escala, né, 6x1, 5x2, 4x3, mas uma coisa que eu descobri para mim, que eu consegui resolver essa questão dessa inquietação do trabalho foi migrar para uma carreira de jornada reduzida. Hoje pode parecer uma coisa muito fora da sua expectativa, mas minha gatinha chegou aqui, gente, peraí. Gente, ela chegou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a Sol. Olá, pessoal! É um grude. Então, ai, então, pode parecer uma coisa muito fora da expectativa, mas quando você vai pesquisar, você vai descobrir, eu tenho um vídeo falando sobre isso, só que um vídeo de mapa mental. Pode ser que tem gente que não vai ter paciência para assistir, mas coloca no 2x e vai ser interessante, eu trago insights interessantes. Mas quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que tem carreiras de jornada reduzida. E pra mim, eu descobri que não era tanto o que eu fazia, mas o tempo que eu passava no trabalho, era isso que causava a minha angústia. Hoje eu trabalho na jornada de 30 horas, 6 horas por dia, e pra mim foi o que melhorou, que me fez sobreviver no trabalho com TDAH. Assim, eu vou sempre tocar nesse assunto. E quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que tem muitas carreiras, muitas profissões e muitos trabalhos que têm essa jornada. Não são tantos, mas existem. Então, eu acho assim que se você sente essa angústia, não sei se é o seu caso, porque tem TDAH que não tem essa questão, a maioria das pessoas também acha a jornada muito grande, mas a pessoa consegue. Eu tinha essa questão que eu não conseguia. Chegava na metade do dia, eu tava muito emotiva, eu tava muito desesperada, muito angustiada. Eu não conseguia desenvolver o meu trabalho depois de 5 ou 6 horas, depois que a minha mente estava cansada. Então, foi o que eu consegui sobreviver no trabalho hoje, foi com a jornada reduzida, eu consegui achar propósito, porque dentro do trabalho a gente tem um personagem, a gente tem que saber o que a gente fala, para quem a gente fala, como a gente fala, e isso para um TDAH pode ser muito cansativo. Você tem que se ficar sob vigília durante 8 horas, mais o horário do almoço. Então, para mim, geralmente a minha mente consegue funcionar bem, eu consigo ser produtiva de 5 a 6 horas. Então, a partir da 5ª hora ali, eu já não conseguia manter aquele personagem, o filtro já não estava bacana, já respondia coisas que eu sabia que ia me prejudicar. Né? Não é questão de ser falso, gente, é questão. Você não pode responder certas coisas para certas pessoas que você sabe que você vai se prejudicar, ou às vezes você abrir para certas pessoas. A gente tem um filtro social. E pra mim era muito exaustivo conseguir manter isso durante 8 horas. Então foi migrando de carreira. Hoje eu trabalho em secretaria de escola, mas depois eu vou fazer outros vídeos sobre essas carreiras, eu vou dar muita ênfase sobre isso. Mas uma coisa que trouxe respostas pra minha questão do TDAH no trabalho, conseguir suportar essa jornada, porque o trabalho ele é mentalmente cansativo, e eu consegui sobreviver no trabalho, foi mudando a minha jornada de trabalho. Depois eu vou trazer mais vídeos para falar sobre essas carreiras, já tem vídeo, mas eu quero sempre estar dando ênfase. Então é a última dica, eu não sei se aplica a você, mas para mim resolveu essa questão. Não é tanto o que se faz, mas é o tempo que se permanece no que se faz.
porque essa angústia, essa inquietação, pra mim, eu consegui domar ela, hoje eu consigo, porque eu já sei que eu vou ter tempo pra descansar, tempo pra fazer esporte, eu não vou passar o dia inteiro naquele personagem, então hoje eu consigo me desenvolver bem ali dentro do trabalho e consigo sobreviver dentro do trabalho, tendo TDAH. Então é isso, gente. Eu vou pedir para vocês se inscreverem. E aí, então, se você gosta desses assuntos, se inscreve, comenta aí o que você faz para sobreviver no trabalho, sendo TDAH ou sendo ansioso, tendo dificuldades, né, de se relacionar. Conta aí nos comentários e a gente se vê em breve.